Olá, bom dia. Quinta-feira, 16 de julho. TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos juntos até ao 12:30 com notícia, análise, informação. E abrimos com os destaques de hoje. Olha só, o governo Lula repudia o tarifaço de Trump, anuncia que vai acionar imediatamente a lei da reciprocidade e acusa a família Bolsonaro de agir contra o Brasil por interesse eleitoral. O chefe da diplomacia americana ataca Lula. Marco Rubio usa o tarifaço como chantagem e afronta a soberania nacional. A pesquisa Quest diz que a maioria dos brasileiros culpa Flávio Bolsonaro pelo tarifaço dos Estados Unidos. E uma foto com o sicário, o capanga de Daniel Vorcaro, explode uma nova crise na campanha de Flávio Bolsonaro. O senador alega que é figura pública e desconhece quem tira fotos com ele. Flávio Bolsonaro diz que não tem mais relação com Michele e que não assistiu ao vídeo em que ela o acusa de desrespeito e humilhação para não se contaminar. TVT News, primeira edição, começando agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente. Vamos lá? Vamos juntos. O governo Lula repudiou o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos e afirmou que o dia 15 de julho vai entrar para a história da relação entre os dois países como um marco lastimável. Em nota, o Planalto declarou: não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país. O governo informou que vai acionar imediatamente a lei da reciprocidade e levar o caso à Organização Mundial do Comércio. Também rejeitou as acusações americanas contra o PIX, a regulação das plataformas digitais e a política ambiental brasileira. A nota ainda acusa a família Bolsonaro de colaborar com a ofensiva contra o Brasil. Diz assim: são falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por objetivos eleitoreiros. O Planalto conclui alertando: não se pode amar o Brasil apenas quando vencemos eleições. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de proteger a soberania nacional. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, atacou Lula e o Brasil e apresentou o tarifaço como uma punição ao governo brasileiro. Rubio disse que Lula não negociou de boa fé com os Estados Unidos, colocou o próprio ego acima de um acordo e afirmou que as tarifas são o preço a pagar por isso. Rubio também atacou as políticas econômicas do Brasil ao afirmar que elas prejudicam não apenas os americanos, mas os próprios brasileiros, como se Washington pudesse falar em nome da população do país. A declaração ainda expõe uma contradição dentro do governo americano. Enquanto Rubio acusa Lula de não negociar de boa fé, a Casa Branca afirma que as negociações continuam e que os Estados Unidos permanecem abertos a um acordo com o Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Laura Capiglione aqui comigo. Laura, se tínhamos qualquer dúvida sobre interferência nas eleições deste ano, Marco Rubio deixa muito claro que vai sim interferir. Ele é o chefe da diplomacia, veja bem, e ele deixa de lado qualquer tecnicidade para acusar diretamente o presidente Lula e culpar o presidente Lula por esse tarifaço agora. É interessante, ontem a gente falava, né, sobre essa discussão comercial que se fazia, e assim, discussão que existe, está acontecendo, e de maneira muito técnica ali era abordada. Marco Rubio destrói tudo isso. Ele coloca a política no centro da discussão e acusa Lula pelo tarifaço. A manifestação do Marco Rubio é de um interventor. Sim. Né? É o que ele está fazendo com a Venezuela, ele está querendo fazer aqui com o Brasil. Então ele pega o Lula, e ainda ele psicologiza o problema, que é um problema técnico. Né? O Lula pôs o seu ego acima. Que é isso? Que ego é esse? Que loucura é essa? Né? O fato é que o Brasil apresentou todos os dados técnicos. A questão do desmatamento que eles levantaram, como se o governo americano que saiu do Acordo de Paris seja um benfeitor do meio ambiente. Né? Na COP30, o Trump pegou e ignorou solenemente, eles não têm a menor preocupação com o meio ambiente. Então que papo é esse dos Estados Unidos vir falar das políticas de desmatamento para coibir o desmatamento no Brasil? E o fato é que o desmatamento está caindo ano após ano desde o início do governo Lula. Quem desmatou foi o aliado do Marco Rubio, que é o Flávio Bolsonaro. Então,
Você vê que os argumentos nem juntam, né, com a história pregressa desses caras. Aí é o Pix, que eles querem só que, olha, o Brasil abra mão do Pix, ou então que o Brasil abra a possibilidade de outras plataformas funcionarem aqui. Só que o problema é o seguinte, o problema é que o Pix foi escolhido pelo Brasil exatamente porque o Pix não cobra tarifa. Exato. Enquanto que as bandeiras de cartão de crédito, todos os meios de pagamento eletrônicos que nos Estados Unidos existem, cobram uma tarifa. Então, por que o governo brasileiro vai abrir mão de uma política, de um instrumento que tem beneficiado a população para satisfazer as grandes empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos? Então já é outro escândalo que não tem nenhuma condição de ser avaliado. E depois, aquele papo louco de que no Brasil, o Brasil não combate as condições análogas à escravidão. Também é outra cascata. Então, tecnicamente, o que o Marco Rubio está fazendo simplesmente um descalabro. O que tem aí, que não é nada técnico, não é nada ancorado em fatos, é um desejo de ser o interventor americano no Brasil. Para isso, contando com quem? Com o apoio da sinistra, da funesta, da trágica família Bolsonaro. Porque, vamos lembrar, o Marco Rubio não está mandando esse recado para o Brasil da cabeça dele. Sim. Né? Ele foi instruído e ele tem sido informado sobre tudo que está acontecendo no Brasil por essa família sinistra. Então, é isso. Quer dizer, agora, eu acho que de novo, aqueles tiros que os Estados Unidos dão e que, no fim, tem que recuar, porque não segura em cima dos fatos. Né? Então, é isso. Eu acho que nós estamos... E eu acho que é o momento de pegar e falar mais... É o Tariflávio, é o Flávio Bolsonaro que gerou isso. O povo brasileiro é um povo nacionalista, o povo brasileiro gosta do Brasil. E esse cara está operando para destruir o Brasil. Aí que esse é um ponto crucial na campanha eleitoral. Eu tenho certeza que o Lula vai agir e explorar muito sabiamente essa loucura que o candidato bolsonarista está fazendo. Você disse ontem, né, que a vida não está fácil para Flávio Bolsonaro e todo dia é uma paulada, todo né? Dia. Então, a gente já vai falar sobre essa foto de Flávio Bolsonaro com o sicário, tem o drama familiar que continua existindo e agora tem mais esse Tariflávio para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro. Você citou essa parte sobre o Pix, né? É muito interessante, olha, o representante comercial dos Estados Unidos, quando fala sobre esse novo tarifaço, ele diz assim, olha, serviço de pagamento eletrônico. Em novembro de 2020, o Banco Central do Brasil estabeleceu o sistema de pagamento instantâneo Pix, atuando como regulador para desfavorecer provedores de serviço de pagamento eletrônico dos Estados Unidos e privilegiar o Pix, o seu campeão nacional. É claro, é de graça, gente. É de graça. É de graça. É tão óbvio. O Banco Central incentiva o uso do Pix, sim, em detrimento de outros serviços, sim. Sim. Exigindo que as instituições participantes o ofereçam gratuitamente a pessoas físicas. É uma propaganda do Pix. Sabe, sabe campanha? Vamos pegar agora. O Lula pode pegar essa foto aqui para fazer a campanha dele. É isso mesmo. Bom, eles querem que o Lula prejudique os trabalhadores brasileiros, prejudique. Eu acho importante ver isso. Quer dizer, nós tivemos, durante a pandemia, o nascimento do empreendedorismo e tal, que as pessoas perderam emprego e o único jeito foi ir para o pequeno negócio. Sim. Essas tarifas que eram cobradas pelos cartões de crédito pesaram muito. Sim. Então, não é que o PT fez uma campanha, vamos adotar o Pix, é que as pessoas perceberam que fazia uma diferença grande para o cara que vende um cachorro-quente, que vende um sanduíche, que vende não sei o que lá, e que tudo está sendo pago no cartão de crédito, no fim do mês faz uma grande diferença. Então, o Pix foi escolhido pelo trabalhador brasileiro, pelo empreendedor brasileiro, por esse pequeno empreendedor, exatamente como uma forma de economia. Como você vai pegar? Que governo faria? Pessoal, agora nós vamos começar a pagar
para pôr em condições de isonomia, Visa e Credit Card não tem sentido, não tem menor cabimento. E ela trabalha também num campo da educação financeira, né? Porque você trabalhar com o Pix é você trabalhar ali no pagamento à vista. A gente está falando de um país que tem um endividamento enorme. Então, assim, é essa inteligência de, não, vou gastar com o dinheiro que eu tenho agora e não fazer essa dívida no cartão de crédito, por exemplo, para ficar devendo lá na frente. Então, assim, são vários os benefícios do Pix e é por isso que ele está sendo tão atacado por parte dos Estados Unidos. Deixa eu chamar para analisar os impactos do tarifaço nessa relação Estados Unidos e Brasil, o Marcelo Monteiro. Ele é professor visitante do bacharelado em Relações Internacionais da UFABC, a Federal do ABC. Professor, seja super bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Quero te ouvir, então, sobre os impactos dessas tarifas e o impacto, inclusive, político, porque a gente tem aí, conforme a gente discute aqui, um ataque direto de Marco Rubio ao presidente Lula ao nosso país. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar pela segunda pergunta, depois eu volto na primeira, que eu acho mais fácil, né? Talvez o Flávio seja o maior aliado do Lula, né? Porque ele faz campanha para o Lula todo dia, né? Não bastasse todas as encrencas que ele se envolve, né? E agora a consolidação de algo que a gente estava prevendo, né? Já era esperado, né? Essas tarifas do Lula, né? A Laura colocou muito bem, né? Não se sustenta por argumento técnico, não tem argumento técnico que sustente o que o governo norte-americano tem feito, é meramente uma tentativa de desvirtuar a nossa eleição aqui e de tentar dar um apoio para o candidato bolsonarista, mas eu cada vez mais acredito que isso tem sido benéfico para o Lula e não para o Bolsonaro, né? Então eu fico muito à vontade, às vezes eu falo, cara, a galera aí tá ajudando mais do que prejudicando. Vamos lá, do ponto de vista econômico, né, quando você pega a lista de exceções, né, você vê que tem muita coisa que que tem a exceção, e quando você vai procurar, você vê que é de interesse dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos dá a exceção àquilo que interessa para eles. O Trump ele tem dois problemas gravíssimos, né? Ele tem um problema de inflação crescente, principalmente pela guerra que ele está promovendo com o Irã, e sobretaxar produtos e bens de consumo brasileiro, principalmente produtos agrícolas, vai ajudar a inflação. Os Estados Unidos, né, talvez diferente um pouco do Brasil, a inflação pesa muito em eleição, né? O povo norte-americano ele tem uma aversão muito grande à inflação. A gente talvez tenha menos, porque a gente aprendeu a conviver um pouco com inflação. Então, para os Estados Unidos, uma inflação crescente é terrível para a política, e o Trump tem uma eleição decisiva agora, né? A eleição de meio de mandato. Então, o Trump tenta apontar os problemas para o Brasil, dar uma resposta para o Brasil em termos de tarifa, mas aliviar, de certa medida, para que isso não tenha tanto impacto na inflação. Então, ele tenta dar uma justificativa para um eleitor, uma parte do seu eleitorado, mas abre exceções para tentar confortar a sociedade norte-americana de que não vai haver tanta pressão inflacionária. O que eu acho que vai acabar acontecendo, eu acho que é inescapável um pequeno rebote na inflação dos Estados Unidos. Não acho que vai custar, digamos, não vai mudar muito o rumo como as eleições norte-americanas estão acontecendo, porque a gente está em julho, a inflação ela demora um pouco para chegar na ponta final, mas eu acho que isso pode ser no mínimo contraproducente para o Trump, né? O Trump já tem os piores índices de aprovação do seu governo e acho que isso pode ser ruim para ele, né? Mas voltando um pouco para a parte nossa aqui, né, da tarifa, né? Eu acho que o Brasil já sabia, né? A gente já esperava, né, essa medida, e cada vez mais, né, a gente vai lendo as justificativas e a gente tem certeza cada vez mais de que a única coisa que não tem ali é interesse econômico.
Sim. Deixa eu, inclusive, detalhar isso que você nos trouxe, professor, em relação aos itens que ficam fora do tarifaço. Esse novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começa a valer na próxima quarta-feira, dia 22. A taxa será cobrada sobre a maior parte das mercadorias brasileiras que entrarem no mercado americano. Ficaram de fora itens como carne bovina, café, laranja, suco de laranja, petróleo, celulose e peças para aviões. São produtos importantes para a economia dos Estados Unidos e que, em muitos casos, não são produzidos no país em quantidade suficiente para atender a demanda. Ao poupar esses itens da nova taxa, o governo Trump tenta evitar desabastecimento e novos aumentos de preços para os consumidores americanos. A inflação dos Estados Unidos ficou em 13,5% nos 12 meses encerrados em junho. Os preços da energia subiram 15,7% no período, com alta de 26,7% da gasolina, o que aumenta, é claro, a preocupação com o custo de vida no país. Para Trump, conter a inflação é também uma necessidade eleitoral, porque em novembro agora os americanos vão às urnas nas eleições de meio de mandato que definem o controle do Congresso e serão um teste para o governo. Deixa eu rapidamente te perguntar uma outra coisa. O governo Lula anunciou essa política de reciprocidade, que foi inclusive aprovada pelo Congresso quando Donald Trump taxou o Brasil lá atrás. São poucos os países que conseguem realmente impor a reciprocidade. A China fez isso. A China fez isso e depois sentou em mesa de negociação e conseguiu acabar com as tarifas. O Brasil tem essa capacidade de impor a reciprocidade ou você acredita que é numa intenção, de fato, de sentar novamente à mesa e negociar? Olha, eu acho que assim, o peso econômico do Brasil é muito diferente do peso econômico da China, né? E as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, elas estão num patamar abaixo da China. Eu acho que o Brasil não entra em pé de igualdade comparativamente à China. Mas eu acho que a tentativa do governo é justamente essa, né? O Trump, ele vive do blefe, né? Ele parece um jogador de pôquer, né? Ele grita, depois ele recua, ele grita, ele recua. Então, eu acho que o governo Lula fazendo isso, né, anunciando a reciprocidade e anunciando que vai levar para a OMC, embora a OMC hoje seja um órgão meramente decorativo, né, acho que a OMC, talvez das organizações internacionais ligadas à economia, ela seja menos representativa hoje, mas a ideia brasileira de levar a OMC e de aplicar a taxa de reciprocidade, perdão, ela é uma tentativa de mostrar que o Brasil não vai ficar parado, mais do que isso, de convidar os Estados Unidos para a mesa de negociação. Quando os Estados Unidos alegam que a mesa está aberta, na realidade ela nunca teve aberta da parte deles, da nossa parte sempre teve aberta para negociação, né? O Brasil sempre teve aberto a essas negociações, inclusive o governo brasileiro bateu ponto por ponto que eles alegam, né, nas relações comerciais, mostrando os fatos, né? E os Estados Unidos, obviamente, que não levaram isso em consideração. Se a gente for lembrar, lá no começo das tarifas, né, do Trump, a alegação era que os Estados Unidos tinham déficit com o Brasil, né, o déficit comercial. E a gente já mostrou de inúmeras formas de que a relação é deficitária para a gente. Aí eles alegam a questão do etanol, né, e o Brasil tem cota de importação de etanol norte-americano. E aí é aquela coisa, a gente não pode priorizar o etanol norte-americano, a gente tem que dar preferência para o nosso etanol aqui, né? Então, aí vem alegações do PIX, né? Que é um negócio surreal, né? Parece que a gente vive uma distopia, né? É engraçado que o PIX ele começa em 2020 no governo Bolsonaro, e naquele momento não tinha nenhuma crítica ao PIX, não havia nenhuma menção ao PIX. De repente, em 2025, 2026, descobriu-se o PIX aqui no Brasil. Ou seja, mais um motivo fajuto que os Estados Unidos alegam. Desmatamento. A Laura colocou muito bem, né? O desmatamento no Brasil, a boiada passou em 2020, 21, 22. Em 23, a boiada começou a ter freio e agora você vê resultados concretos, né, de diminuição do desmatamento. Então, assim, não se sustenta, né? Não tem sustentação nenhuma as alegações do Trump. Eu acho que o Brasil tem, além da lei de reciprocidade, eu acho que o Brasil tem um ativo muito importante para fazer negociações com os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muito interesse, que são os minerais críticos e as terras raras.
Os Estados Unidos têm muito interesse, o Brasil é o segundo maior depósito desses minerais críticos, né? O Brasil não tem tecnologia para fazer todo o processo e o Brasil está querendo fazer parcerias. Os Estados Unidos precisam muito disso se ele quer acompanhar a China. A China detém talvez a maior reserva. Então o Brasil tem esse ativo na mão, porque se endurecer as negociações com os Estados Unidos e essa página, como o presidente Lula colocou, né, essa página na história da relação bilateral Brasil e Estados Unidos ser lastimável, ou seja, persistir, eu acho que os Estados Unidos vão perder um acesso importante a esses minerais críticos aqui no Brasil, né? O Brasil tem outras formas de fazer parceria. Então, eu acho que os Estados Unidos, né, por mais que eles sejam uma grande potência, por mais que eles tenham eles têm o poder de colocar essas tarifas, o Brasil tem carta na manga para fazer uma negociação bastante interessante, né, para que essa tarifa ou não entre em vigor, eu acho que vai entrar em vigor porque são 7 dias, ou que ela caia logo em seguida. Perfeito. Realmente, olha, além de todos esses itens que a gente já citou como exceções, as terras raras estão nessas exceções, é claro, porque os Estados Unidos têm grande interesse nas terras raras brasileiras. Deixa eu trazer um outro detalhe, eu já passo para a Laura comentar. A pesquisa Genial Quest mostra que a maioria dos brasileiros atribui a Flávio Bolsonaro a responsabilidade pelo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. 51% dos entrevistados disseram que o senador foi o principal responsável pela medida, enquanto 30% apontaram o presidente Lula. No levantamento anterior, de junho, a diferença era menor. 47% concordavam com Lula, 35% com Flávio Bolsonaro. Ou seja, a avaliação sobre a responsabilidade do senador cresceu 4 pontos percentuais, enquanto a do ex-presidente, na verdade, a do presidente Lula caiu 5 pontos. É isso, né? 35 para 30, é isso mesmo. Essa pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 municípios entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento também mostra que 49% dos entrevistados concordam com a versão de Lula de que as tarifas são uma retaliação ao PIX. Já 33% afirmam concordar com Flávio Bolsonaro, que diz que a medida é uma reação às declarações do presidente contra os Estados Unidos. Além disso, 58% avaliam que o senador não tem forças para reverter as tarifas. É isso, o professor disse agora para a gente, e a gente comentava, eu e a Laura aqui nos bastidores, é o camisa 10. Eduardo Bolsonaro agora tem aí mandado de prisão, né? Está foragido nos Estados Unidos, e quem tomou o lugar de camisa 10 foi Flávio Bolsonaro, Laura. Eu acho o seguinte, eu acho que sobre essa retaliação do Brasil, o princípio da reciprocidade, o uso do princípio da reciprocidade. Francamente falando, eu tenho dúvidas e acho mais provável que o governo Lula não use essas medidas de reciprocidade. Que é o meio como que o Brasil enfrentou o primeiro tarifaço ali, como que foi? O Lula saiu em busca de novos mercados. E quando a gente vê o que aconteceu com o Brasil de lá para cá, a gente vê que o tarifaço só conseguiu fazer uma coisa: diminuir a dependência do Brasil em relação ao mercado americano. Isso é um fato concreto. O Brasil hoje tem menos trocas comerciais com os Estados Unidos do que tinha antes do que tinha durante o governo Biden. Então, eu acho que o Brasil não precisa. A minha impressão é de que o Lula tudo que nós temos hoje, claramente a população vendo que o Flávio Bolsonaro é quem está articulando essas medidas anti-Brasil. Por que o Lula vai pegar e fazer algo, tipo a medida de reciprocidade, correndo o risco dos caras falarem, porque o Marco Rubio já falou, se tiver reciprocidade, nós vamos retaliar mais ainda, vamos aumentar as taxas sobre o Brasil. Para que o Lula vai ficar com um ônus desse? Não vai. Então ele vai pegar, ele fala, vou até a OMC. Sei lá, como disse o nosso convidado, a OMC hoje em dia nem existe, né? Quer dizer, a OMC é um órgão ridículo. A reciprocidade, eu acho que é isso, a ameaça da reciprocidade é só para pegar e falar, olha, estamos dispostos a sentar. Mas, concretamente, se vocês quiserem manter essas taxas sobre o Brasil, nós vamos procurar outros mercados. E o Brasil tem sido muito bem sucedido nessa busca por novos mercados. Então, eu acho que
Eu apostaria que, nesse momento, o presidente Lula não sairia para uma medida translocada. Então vamos... Para que ele vai fazer isso? Não, ele vai pegar e vai com a colaboração, graças aos céus. Nós temos a China, nós temos BRICS, nós temos vários parceiros espalhados pelo mundo para os quais a gente pode pegar e vender esse excedente produtivo que nós temos. Claro que nem todos os setores vão poder ter um ajuste imediato, mas eu acho que no cômputo geral o Brasil tem se dado muito bem na lida com esses tarifaços, com esses rompantes imperialistas do Trump, né? Perfeito. Olha, mais bastidores. Vamos relembrar essa história que envolve, então, a família Bolsonaro e tramóias nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos pela aplicação de sanções contra o Brasil e ministros do Supremo numa tentativa de pressionar o julgamento do próprio pai. Por essa atuação, Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. O STF concluiu que ele articulou medidas contra a economia brasileira para tentar interferir no processo contra Jair Bolsonaro. Agora, Flávio Bolsonaro participou da audiência do governo americano sobre a nova tarifa de 25%. O senador disse ser contra a taxação, mas pediu que essa decisão fosse adiada até depois da eleição brasileira para não prejudicar a sua campanha. O governo Lula afirma que o novo tarifaço teve a ativa colaboração da família Bolsonaro e acusa o grupo de trabalhar contra o próprio país por interesse eleitoral. Professor, algo a acrescentar em relação a essa discussão e a fala de Laura também? Olha, eu acho que, assim, se a gente for pensar do ponto de vista político, né, não dá para esperar nenhum tipo de racionalidade vindo da família Bolsonaro, né? Nada inteligente ou racional sai daquilo ali, né? O que eu vejo eu acho que fica cada vez mais evidente, né? E a gente tem, às vezes, uma crítica, né, que a sociedade não acompanha, que a sociedade brasileira ela é alheia ao que está acontecendo, né? As pesquisas estão mostrando, né? Se você for parar para pensar, você vê aí a população, né, apontando o real culpado, né, ou um dos culpados, né, para o que está acontecendo. E aí é aquela coisa, né? A gente tem que sempre pensar, quando dói no nosso bolso, né, a gente vai reclamar, né? Por mais que talvez alguns produtos fiquem mais baratos, porque vai haver maior disponibilidade aqui no mercado interno, né? É óbvio que isso prejudica nossas exportações, mesmo a gente buscando novos mercados, e a Laura colocou muito bem, né? O Brasil foi sensacional, né? Em buscar novos mercados, né? A gente não pode abrir mão do mercado norte-americano, né? É o segundo maior mercado consumidor externo de produtos brasileiros. Mas eu vejo que o ponto né? E a Laura também coloca muito bem, o Lula não vai entrar numa cilada dessa, né? As nossas relações internacionais e a nossa chancelaria, exceto no período Bolsonaro, né? Ela sempre foi caracterizada por um pragmatismo muito grande, né? Ela sempre foi muito pragmática. E o Lula tem sido muito pragmático nas relações com os Estados Unidos. Então, eu não acho que vai ter qualquer ação translocada, como a Laura colocou. Eu acho que vai ser isso, né? Um blefa de lá, a gente blefa daqui, vamos sentar na mesa e conversar, né? E eu acho, de novo, né? Eu reforço, a gente tem ativos na mão, a gente tem carta para negociar com os Estados Unidos. O Brasil não tem que se preocupar com isso. Olha, Estados Unidos, você não quer mais? Ah, beleza, amigão. Eu tenho outros parceiros comerciais, como a Laura colocou, China, BRICS, até a União Europeia, né, com o fechamento do acordo do Mercosul. Enfim, o Sudeste Asiático, a gente tem expandido o nosso comércio para lá. Um lugar que a gente tem abandonado, né, e talvez valesse a pena a gente dar mais atenção, a África, né, é um continente que a gente poderia estar atuando de maneira mais incisiva. Então, assim, eu vejo que não é o fim do mundo, né? A gente já passou por isso dentro desse governo, sobrevivemos, ninguém morreu aqui, muito pelo contrário, a gente foi para frente, né? E do ponto de vista político, né, para quem torce como eu, para que essa família não volte nunca mais para o poder aqui no Brasil, eu acho que eles estão fazendo sempre gols para o Lula, né? Cada vez mais essa família ajuda o Lula, e eu acho que sinceramente, a continuar por aí, né,
eu não me surpreenderia se daqui um mês a gente não tivesse um pseudo-atentado, como foi com o Bolsonaro, para ter o clamor popular e a gente ter, porque o Flávio está derretendo, e ele, a tendência é que ele derreta cada vez mais, né? Porque cada dia mais ele não aparece mais nas páginas políticas, ele aparece nas páginas policiais, né? Todo dia tem uma revelação nova. Então, assim, a continuar desse jeito, politicamente, eu acho que nem a intervenção dos Estados Unidos vai ajudar a direita a voltar ao poder. Perfeito. Professor, muito obrigada pela participação com a gente, viu? Volte mais vezes. Um grande abraço para você. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Até. Vamos lá. A gente está fazendo essas referências futebolísticas sem manjar nada, né? Então, eu não faço. Então, mas vou chamar quem entende das referências, tá? Miguel Stede, ele está com a gente sempre às quintas, coordenador do Instituto Tricontinental. Tudo bom, Miguel? É isso. Vamos trazer o Miguel para cá, porque hoje não temos Edu Castro e a gente fica fazendo várias referências aqui futebolísticas sem manjar nada. Mas é isso. Flávio Bolsonaro é o camisa 10 de Lula? Bom dia, Miguel. Bom dia, Thalita, Laura. O que são os meus conhecimentos de futebol diante de duas correspondentes internacionais desse nível? Que isso. Muito bom estar de volta, que bom reencontrá-las. Parabéns por ambas as coberturas, né? Foram sensacionais. Então, prazerzaço maior estar na TVT, então boa companhia e tão competente, parabéns mesmo, acompanhei todo o trabalho de vocês na China, no Irã, foi muito impactante por motivos diferentes, infelizmente, né? Mas que privilégio testemunhar a Laura nesse momento histórico e a Thalita mais uma vez na China. Então, o meu futebol é bolinha pequena comparado a isso aí, gente. Ô, Miguel, muito obrigado. A gente estava, inclusive, exatamente na quinta passada, aqui ao vivo, eu e Laura, de bem longe. Outra, né? Na quinta passada, realmente, né? E logo depois que a gente encerrou a nossa participação, eu ouvi o Miguel falando, fazendo análise. Então, assim, muito obrigada, Miguel, pelo carinho, pelo respeito de sempre. Muito obrigada e por ter sua companhia sempre aqui na TVT e no Primeira Edição, viu? Pra gente é uma super honra, um super prazer. É mesmo. Vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre Tari Flávio, então, e depois a gente traz todos os outros capítulos referentes ao Flávio Bolsonaro. Porque, como disse o professor agora, é isso. Ele está aparecendo nas páginas policiais, né? Então a gente vai trazer, não só, né, essas novelas de fofoca também, porque, como eu disse, tem drama familiar, tem todo tipo de drama relacionado a Flávio Bolsonaro. Mas e aí? Mais uma vez, um tiro no pé de Flávio Bolsonaro, esse tarifaço, que vai pegar, é claro, na campanha dele à presidência da República. Com certeza. Antes de mencionar o Flávio, Thalita e Laura, eu só queria aproveitar, estava escutando, obviamente, o professor, vendo o debate antes, e tem um detalhe importante, Laura, por que o Brasil está indo para a OMC? Que, de fato, tem sido um fórum bastante esvaziado em relação ao que já foi nos anos 90 e nos anos 2000. Mas é parte da estratégia de bastidores do país. Por quê? Já havia uma leitura do governo que aquela audiência, alguns dias atrás, do escritório de comércio, aquela em que o Flávio foi lá e foi o único brasileiro a defender o tarifaço, ela não teria nenhum efeito prático, enfim. Na verdade, teve, ao termos empresas americanas e termos uma série de depoimentos favoráveis ao Brasil e contrários aos Estados Unidos. Nesse aspecto, inclusive, que era a estratégia do Ministério das Relações Exteriores não se pronunciar. Atuar só como um observador, também não tem grandes novidades disso, é um padrão comum. Mas, nos bastidores, o que acontece? Dentro da Organização Mundial do Comércio, está em debate uma moratória sobre a taxação de produtos digitais, que ela está em vigor desde 98, que implica em impostos sobre big techs, produtos digitais, e-commerce, etc. A princípio, não existe uma legislação internacional para essa cobrança. O que acontece? Os Estados Unidos agora teriam uma renovação dessa moratória, é uma pauta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram na OMC e a Europa, óbvio, ficou quieta, ainda que tenha uma legislação de barrar, de certa forma, os big techs. A China e a Índia também, mais em jogo combinado, e os países
da África recuaram, mas teve um país que questionou a moratória e questionou ela, o Brasil. Então, o Brasil acabou, e a OMC deu razão ao Brasil no questionamento sobre essa moratória. O que acontece? Para o Brasil retirar esse pedido de revisão, esse bloqueio que impede a reafirmação dessa moratória, os Estados Unidos têm que sentar para negociar e tem que ceder. Então, no fundo, o Brasil está pondo a sua revisão da sua posição na moratória, que cá entre nós, ela já é derrotada, porque o Brasil foi o único país que questionou, mas enquanto o Brasil mantiver, os Estados Unidos não pode. Então, para o Brasil ceder na OMC, os Estados Unidos têm que ceder também. Não necessariamente da OMC, mas talvez no tema do tarifaço. Por isso que no fundo, é a senha para dizer que nós vamos debater em outro lugar. Com certeza não é esperando que a OMC vá tomar partido do Brasil, mas é parte dessas negociações do toma lá da cá, digamos assim, né? E o que é fundamental, que o governo brasileiro tem deixado presente, que de alguma forma vocês também já mencionaram antes nos debates. O Brasil não abre mão do PIX, e não abre mão das políticas de regulação das Big Techs, não necessariamente nesses termos comerciais que eu estava falando, mas nos termos políticos que a gente tem discutido há muito tempo, no combate às fake news, etc., né? Então, é um emaranhado aí de negociações, não deve se resolver tão cedo, né? Mas eu acho que estamos bem. E aí, claro, o Flávio herda aí a posição do irmão Eduardo, como... Na verdade, Thalita, quando a gente for entrar nos detalhes, eu queria dizer assim, eu tô com aquela música da Grande Família na minha cabeça, porque ontem, vendo a pesquisa Quest, quer dizer, o Flávio subiu de 52% de rejeição que ele tinha em abril para 55% agora em julho, num período em que a gente não estaria discutindo política, a gente estaria discutindo futebol, né? Então era perfeito essa parada da Copa para o Flávio deixar o Dark Horse entrar no esquecimento, etc. Mas a junção familiar do Eduardo, da Michele, do próprio Jair, em favor da campanha do Flávio, né, produziu essa obra familiar conjunta, assim, desse aumento da rejeição. Quer dizer, ele chega no momento em que as eleições vão de fato começar, em que o processo eleitoral começa oficialmente nas próximas semanas, pior do que antes da parada da Copa, né, que seria um momento para os assuntos esfriarem. E isso foi uma obra coletiva, isso a gente tem que reconhecer, assim, a cooperação da família Bolsonaro para esse desastre. Perfeito. Você falou da letra da Grande Família. Vou recitar para quem aqui não lembra. Essa família é muito unida e também muito ouriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Perfeito. Me veio na hora também a música aqui na cabeça, que faz todo sentido nesse contexto. Muito interessante esse bastidor que você trouxe da OMC, dessa discussão que está acontecendo. Eu não sabia sobre isso, não tinha lido nada sobre, então interessantíssimo isso que você trouxe para a gente, agradeço. Vamos seguir em frente sobre essa discussão em torno de Flávio Bolsonaro, nesse novo capítulo agora, tá bom? Uma foto com o capanga de Daniel Vorcaro abre uma nova crise na campanha de Flávio. Sicário seria o homem encarregado pelo ex-banqueiro de praticar ameaças e ações violentas contra desafetos. Na imagem, o senador e pré-candidato à presidência aparece com Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema de Vorcaro. Essa foto foi revelada pela jornalista Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, e teria sido feita em 2022. Segundo o portal, a imagem passou por diferentes ferramentas de verificação que não encontraram indícios de montagem ou uso de inteligência artificial. Flávio Bolsonaro tentou esvaziar o caso, disse que não conhece Sicário e atribuiu o registro ao velho argumento de figura pública, o de que tira fotos todos os dias com pessoas que se aproximam. Vamos dar uma olhada, inclusive, no que ele disse. Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque, graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber.
Ah, mas então, esse argumento cai quando você olha a foto, bota a foto para mim, por favor. Como assim? Se você tá andando na rua e alguém te pede uma foto, beleza. Mas você tá num ambiente de descontração, sem camisa, pelado aí, e alguém pede, um desconhecido pede uma foto, você vai lá e faz o joinha? Não, né, galera? Não cola essa justificativa, não cola. Laura? Eu acho incrível, né? Porque é aquela coisa. Vamos lembrar, o lema do Bolsonaro é Deus, Pátria e Família. Com Deus, o cara já brigou. Michele, Damares, tá aquela pancadaria com Deus. Pátria, ele tá entregando a pátria lá no altar dos Estados Unidos. Família é uma desgraça. Quer dizer, é uma pancadaria, essa família muito unida. Quer dizer, vamos pensar o que foi o esvaziamento do discurso do bolsonarismo. Não sobrou nada. Né? Quer dizer, a bandeira do Brasil, a pátria, e nós somos patriotas. Cara, acabou, né? Quer dizer, quando os caras foram... Isso, o Bolsonaro... Nada disso foi surpresa, porque o Bolsonaro já tinha ido bater continência lá para a bandeira americana. Mas agora, quer dizer, foi essa ação do Eduardo Bolsonaro e do Flávio e do sei lá, ficou claro, a população não tem mais dúvida que eles estão destruindo a economia brasileira, sacrificando-a no altar dos Estados Unidos. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não tem como, né? É uma coisa terrível. E agora ainda aparece isso, quer dizer, a associação do Flávio Bolsonaro com um criminoso, né? Quer dizer, um cara que... vamos lembrar, esse cara era o cara que mandava, que coordenava a violência do Vorcaro. Era o cara que ia espancar a empregada doméstica, sim, que ia quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim, que ia pegar e dar um susto no chefe de cozinha. Era o cara que ia fazer a violência, não é qualquer coisa. Não porque a família Bolsonaro não tenha um histórico de violência. Mas, cara, aí ele veio com essa palhaçada de eu não conhecia, eu tiro fotografia com todo mundo. A gente estava mostrando agora há pouco, enquanto você falava, fotos do Flávio Bolsonaro, tirando fotos de fato com várias pessoas. E nenhuma ele tá pelado. Sim. Porque ninguém anda pelado assim no meio da rua. A pessoa pega, isso aqui é uma de extrema intimidade. Sim. Certo? O Flávio Bolsonaro mesmo, eu acho que eu nunca tinha visto o Flávio Bolsonaro sem camisa. Então, como assim? Né? É uma situação de muita intimidade num lugar com esse cara aí. Então, a explicação dele cai por terra e o que a gente vê é isso, uma associação com um dos maiores bandos que roubou dinheiro do Brasil, roubou dinheiro de aposentado, roubou dinheiro... E esse cara aí era como é que chama isso? Os matadores a serviço desse esquema. Então, é uma coisa que não cola, nada cola, né? E de mais a mais, o Flávio Bolsonaro começou, quando veio a foto, ele falou, eu não conheço, não sei o que se trata e tal, não sei o quê. Daqui a pouco veio o Valdemar, que o Valdemar é outro que também, juro por Deus... Eu fico pensando, que jogo é esse que o Valdemar está jogando? Mas ele é do time Michele, né? Meu Deus do céu! Não, eu também já tinha visto essa foto. Ou seja, ele já deu a letra de que a foto era... Sim. Quando os caras estavam contestando, será que não foi criada por IA? E estava aquela coisa, sim ou não? Ele já veio e falou... Eu já tinha visto essa foto, não tem nada... A aspa dele eu conheci a foto há um mês. Eu conhecia. Como se fosse normal você andar com um bandido. Bom, enfim, é muito grave. Sim. E é isso, eles não param de produzir coisas contra si mesmos, né? E a campanha do Flávio Bolsonaro não tem um dia de respiro, né? Não tem um dia que ela possa pegar e falar, olha, hoje a gente mandou bem. Hoje a gente mandou bem, não veio nenhuma vez ainda nessa campanha. Então é chocante mesmo e é a prova cabal de que os caras perderam qualquer coisa da espinha dorsal do bolsonarismo. Ou seja, o povo abriu os olhos, é isso. Eu acho que o que o professor lá estava falando também é importante. A gente fica achando que as pessoas não estão acompanhando, estão acompanhando. Estão vendo o noticiário e tal. Então, eu acho que tem uma... E acho que esse desmoronamento da campanha do Flávio Bolsonaro agora virou um fato consumado. Eu não sei como é que o querido Miguel vê isso, mas
cara, eu não sei como é que eles vão fazer para segurar essa candidatura até o dia da eleição, porque já começaram as defecções, né? Todo mundo caindo fora. E olha, quando as pessoas caem fora de uma campanha, o cara que tem aquele retrato comprometedor, aquele documento que ele se desincompatibiliza e começa a soltar essas coisas. Então nós podemos esperar que vai vir muito mais. Com a retração eleitoral do Flávio Bolsonaro, vai começar a vir um monte de podres para cima dele. Então, eu não sei, Miguel, você vê a possibilidade dele desistir dessa candidatura ainda? Deixa eu só trazer um detalhe da foto antes de passar para o Miguel, porque também quero ouvi-lo sobre essa questão. Esse detalhe dele sem roupa, sem camisa, foi crucial nessa foto, né? Eduardo Bolsonaro fez uma postagem trazendo uma foto aí, essa foto aí, com Elvis Presley, né? E ele pergunta, essa foto também é real? Quem tira foto com Elvis Presley sem camisa, gente? É isso, você pode colocar qualquer pessoa aí. Essa pessoa, ela é íntima, ela tá num momento de intimidade seu. Não é uma pessoa qualquer que te parou na rua. Esse é o detalhe da foto e que eles não compreendem e tentam vender essas histórias falseadas para tentar descredibilizar essa foto. Também não dá, gente, não dá. O fato de Flávio Bolsonaro estar sem camisa mostra que foi um momento de extrema intimidade. Você não tira foto sem camisa com qualquer pessoa. Agora sim, Miguel, passo para você e quero te ouvir sobre o questionamento da Laura também. Olha, eu não tenho ideia ainda exatamente do que seja essa foto, quer dizer, eu imagino que se ele estivesse na praia e tivesse sido, o que a gente teria seriam muitas outras fotos de pessoas na praia com Flávio Bolsonaro sem camisa. Tomara Deus que não, que a gente não seja obrigado a ver esse tipo de coisa, mas eu acho que essa foto, ela é de alguma forma um investimento. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha, nós estamos há uns 15 dias das convenções, do prazo final das convenções, e a Laura estava falando de quem pula fora, mas olha, a gente não teve quem pulou dentro ainda. Porque oficialmente, o Republicanos, União Brasil e o PP não estão formalmente, não estão sinalizando esse apoio à candidatura do Flávio. Ao contrário do que a gente teve em 2022, quando Jair Bolsonaro veio com um blocão, né, com esse conjunto de partidos. Ele estava já com essa coligação fechada. O Flávio não tem um vice ainda, ou uma vice, né, como tem sido indicado, inclusive porque não tem dentro dos partidos essa indicação. Possivelmente a gente vai ter aí uma bolsonarista puro sangue, independente de qual legenda seja, mas depende da legenda também autorizar. E hoje o Republicanos caminha por uma certa neutralidade, União Brasil, PP também, né? Isso não é dado, não é certo, enfim, né? Mas o fato de que isso não seja uma certeza, o apoio deles automático e incondicional à candidatura do Flávio, já é uma sinalização. O que isso tem a ver com a foto? Quando estourou o escândalo do Banco Master, essa turma dos partidos perguntou para o Flávio, e aí, você tá nessa? Não tenho nada a ver, não. Estoura o áudio aquele do Vorcaro. No QG da campanha do Bolsonaro em Brasília, ele disse, não tem mais nada. Aí vem e estoura o outro. Quer dizer, se agora ele diz, estava andando aleatoriamente, e um cara fazendo arminha, né? Que curioso, né, Laura? O cara que é bandido fazendo sinal de arminha é muito semiótica mesmo essa foto. Se daqui a pouco aparece um áudio mais comprometedor, uma revelação mais forte do Vorcaro dizendo vou mandar o sicário aí te entregar, o sicário já tá vendo isso, fala com ele, se aparece algum áudio, etc., né? Quer dizer, desmoraliza o Flávio não só perante a uma parte do eleitorado dele, mas perto desses caciques, quer dizer, os caras não têm como afiançar uma eleição que você não sabe o que de fato seu candidato tem ou não a esconder, né? Ou tem ou não, sabe ou não das questões. Então eu acho que isso para além do que... Eu acho que o estrago que a foto pode fazer na campanha do Flávio, ela já está fazendo, independente de comprovar a veracidade dela ou não. O estrago maior eu acho que ela pode fazer se vierem mais comprovações dessas ligações, e que é possível que venham, né? Porque
Os áudios que a gente tem é de uma pessoa desesperada pedindo pagamento para o irmão, para o filme do pai, para etc, né? E sempre a gente lembra aqui, até onde a gente sabe, a Polícia Federal tinha periciado 1/3 de um dos 3 celulares ou 5 celulares do Vorkar. Então, a probabilidade de ter isso e de minar, né, essa candidatura do Flávio no futuro, num futuro próximo, é grande. Eu acho que ele não desiste, Laura, eu acho que ele vai até o fim, porque a família Bolsonaro não tem outra opção. Vejam, os Bolsonaros, de alguma forma, dirigem ou obrigam a extrema-direita e a direita a girar em torno deles desde 2018, né? Quando o Bolsonaro surge como anti-Lula, sobe nas pesquisas, depois a facada, etc. Depois, 2018, 2022, como presidente, obviamente, né? E aí como candidato à reeleição, 2022, 2026. A direita ficou refém, nós cobrimos isso durante toda a vida do TVT News primeira edição. O diabo da anistia, né, etc., ficou girando, foi a pauta, né, da direita e da extrema-direita, não foram outros pontos, outras pautas que a extrema-direita poderia ter posto, piores, obviamente, mas enfim, né, ficou girando em torno disso. De alguma forma, existe uma direita, eu vou dizer precisamente direita kassamiana, vamos falar assim, que tá louca para se desvencilhar desse peso do bolsonarismo, né? Então, a candidatura do Flávio precisa ser, eles não têm um outro anti-Lula, é o melhor anti-Lula que eles providenciaram para essa campanha, né? Então, o bolsonarismo precisa da candidatura do Flávio, o Eduardo não pode nem voltar para o país, o Carlos é ainda pior, quer dizer, por incrível que pareça, né, midiaticamente falando, relações públicas, o que tem de mais preparado ali é isso aí, né? O Jair Renan é outra abobado, quer dizer, e a Michelle não é consenso dentro do grupo bolsonarista, né? E mesmo dentro do PL, como a gente viu na carta do Jair Bolsonaro aí essa semana. Então ele precisa do Flávio. E ele vai ter que ir na esperança de, na melhor das hipóteses para o bolsonarismo, o Flávio reverter essa maré de rejeição, etc., e ser o candidato natural da direita para 2030, é esse o plano do bolsonarismo, né? Ou formar uma bancada que permaneça fiel e que possa ser uma espécie de vocalização do Flávio da família Bolsonaro nos próximos 4 anos, né? Se não, o próximo plano é tentar uma candidatura à Prefeitura do Rio, porque aí o Flávio estaria, inclusive, sem mandato, né? Nos próximos... Então, não vejo, nesse momento, como uma candidatura auspiciosa, mas também não vejo muita saída para o bolsonarismo e mesmo para a direita e para a extrema-direita, porque, como a gente lembra, o Tarcísio, Kassab, Ratinho, todos eles, Eduardo Leite, já estão impossibilitados, né, dos governadores, quer dizer, e a gente não vê, o Caiado é um balão amarrado a um monte de pedra, né, não vai dar essa disparada, então é o anti-Lula que tem para essa eleição, é esse daí, eu acho que eles têm que ir até ao fim, mais do que o azarão, o pangaré, né. E Michele Bolsonaro? Deixa eu trazer essas informações. A família Bolsonaro voltou a lavar roupa suja em público. Flávio Bolsonaro disse que não tem mais relação com Michele Bolsonaro. Ele também afirmou que nem assistiu ao vídeo em que a ex-primeira-dama o acusa de desrespeito e humilhação. Em entrevista ao Flow Podcast, o Flávio disse que preferiu não ver o conteúdo para não se contaminar. Mesmo assim, afirmou que continua respeitando a esposa do pai. O senador também jogou parte da responsabilidade pelo distanciamento sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Mas apesar do racha e da troca pública de ataques, Flávio disse que as portas da campanha continuam abertas para Michele. Ou seja, a relação pessoal acabou, mas o apoio eleitoral ainda interessa bastante. Como é que tá a tua relação com a Michele, cara? Com toda a franqueza, hoje em dia eu não tenho relação com ela, tá bom. Não tenho, ela tá... Ainda mais agora que eu tô proibido de falar com meu pai, eu ia lá na casa dele de vez em quando. Mas assim, na minha parte, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, cara, né, que eu tô numa missão, né, que o próprio presidente Bolsonaro aqui, né, me deu essa missão. Eu acredito de verdade que é um projeto de Deus pro nosso país. É isso, para a Michele é muito favorável, muito positivo, inclusive que Flávio Bolsonaro se distancie da pessoa dela, da pessoa política dela, se ela tem essas ambições de realmente ou ocupar o lugar dele ou construir uma carreira política já pensando em 2030, Laura. Não, concordo. A Michele,
A Michelle tem esse projeto aí de sair de senadora, né, por Brasília. Sim. E tem grandes chances de ser eleita efetivamente. E é claro que ela chega em 2030 já com esse cabedal de uma eleição e tal, ela chega muito forte numa eleição que, vamos lembrar, nós não teremos um Lula. Meu Deus, não teremos um Lula e vamos ter que gestar o sucessor do Lula nesses próximos 4 anos. E Michelle, obviamente, vem com uma bagagem grande, fora o fato de que a gente sabe que ela tem seus talentos ali na política e, particularmente, essa identificação com o eleitorado evangélico, que é um eleitorado que já... ou setores, mas é o setor majoritário das grandes igrejas. Então, eu acho que a Michelle pode estar... que ela tem um sonho de abrir uma avenida própria para ela na política, eu não tenho dúvida nenhuma. Um sonho não, é uma realidade já. Sim. Então, eu acho que é isso. Acho que Michelle está criando seu caminho e eu acho que é óbvio que para ela, quanto menos contato ela tenha com o Flávio, melhor para ela, né? Porque a essa altura do campeonato, essa comunicação já não interessa nem a ela nem a ele, né? Ô Miguel, e nesse sentido, você não acredita nessa possibilidade de repente, Michelle Bolsonaro vir a substituir Flávio Bolsonaro? Porque, inclusive, o Valdemar da Costa Neto tem sinalizado que é um dos que largou a mão de Flávio Bolsonaro, por conta dessas várias declarações que a gente tem comentado, né? E ele é uma pessoa bastante próxima, inclusive, de Michelle Bolsonaro. Você não vê essa possibilidade como sendo real? Hoje eu não vejo essa possibilidade. Claro, na política, né, a probabilidade sempre existe. Agora, para além dos desempenhos, enfim, das questões midiáticas, quer dizer, quando a gente lida com partido, com institucionalidade, a gente está lidando com muita coisa. É aquela história, né? Se as pessoas soubessem como as salsichas e as leis são feitas, se as pessoas soubessem como são as vidas partidárias, quer dizer, tem muita coisa acordada aí. A gente está falando de um projeto político que é um projeto baseado em misoginia. Quer dizer, é muito difícil você ter um movimento da extrema-direita de ampliar a visibilidade das mulheres, não apenas no Brasil, e de colocá-las como porta-vozes, etc., mas é como se diz no Rio Grande do Sul, até onde a corda deixa, né? Uma coisa é você ter uma candidata a senadora deputada, outra coisa é você ter uma presidenta, né? Na lógica do universo bolsonarista, isso não cabe. O lugar da mulher é na cozinha, da submissão, etc., né? Então, esta possibilidade eu acho menor. Agora, o que me impressionou essa semana, em todos esses episódios, é assim, cada Bolsonaro que tenta ajudar o Flávio ou fazer alguma coisa acaba também atirando contra o seu próprio pé, né? Tipo, o Eduardo vai lá pedir para o Trump as tarifas, termina, né, condenado. E aí é curioso que naquela audiência do escritório comercial dos Estados Unidos, a foto da pré-campanha do Flávio excluiu o Eduardo. Eles têm um corte, é só o Flávio e os senadores, mas o Eduardo estava ali, do lado esquerdo, né? Enfim, com a Michelle também. Por quê? A pesquisa Quest ontem, que a gente está comentando muito, é mais favorável a Michelle, mas quando a gente olha as perguntas e vai destrinchar, tem 34% que está dizendo, tem 16% que dizem ela fez o vídeo para se defender do enteado, não sei o quê. Mas 34% está dizendo ela fez o vídeo porque ela quer ser candidata no lugar dele. E efetivamente, a gente está tendo um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: eu já tinha comentado isso com o Eduardo quando vocês estavam fora das outras pesquisas. Não necessariamente levou ao aumento. Uma candidatura a Michelle Bolsonaro não tem melhor desempenho que uma candidatura a Flávio Bolsonaro nas eleições, né? E o surpreendente na Quest, surpreendente não, favorável ontem na Quest, é que quando o Flávio surge, ele herda as intenções de voto do Jair Bolsonaro, mas não herda a rejeição. Agora ele equiparou, a rejeição do Flávio é a mesma do Jair, e até crescendo, né? Então a gente pode ter a Michelle, que ainda, vamos dizer, numa substituição, mas eu acho que o fenômeno Bolsonaro ele tem esse magnetismo. Eu diria que em pouco tempo a Michelle herdaria também
a rejeição que a família Bolsonaro tem. E até agora ela não conseguiu ser uma candidata mais competitiva do que o próprio Flávio, porque o Flávio está segurando aqueles 30% que são da base eleitoral do Jair Bolsonaro. Não é suficiente para eleger ele presidente, nada disso, né? Não, ele tem perdido ao centro, mas ele tem cumprido o papel que o pai dele deu, que é, pelo menos, segurar a base bolsonarista fiel. Então, nesse sentido, uma troca pela Michelle talvez até levasse uma parte de um bolsonarismo mais red pill, mais misógino, para um Renan Santos, para um Caiado, talvez, né? Então, impossível não é, mas nesse momento eu não vejo essa possibilidade. Mas posso só Claro. ponderar uma coisa. Esse universo da extrema-direita, ele é mesmo machista, Sim. misógino e tudo e tal e coisa. Mas nós tivemos no Peru a eleição de Keiko Fujimori, entendeu? Que também veio com aquele elan do ditador ali, a filha. Então eu acho que essa misoginia vai até um ponto, mas eu não estou batendo uma aposta, porque eu acho que. Mas eu acho que essa campanha eleitoral a gente vai ter surpresas. Eu acho que o que o Trump fez ontem com o Rubio, com não sei o que lá, falando como interventor, entrando direto na disputa, eu acho que nós podemos esperar tudo. As redes sociais inventando histórias horríveis. Sim. Pode ter um atentado, eu não estou torcendo, mas eu estou dizendo, nós podemos esperar quaisquer truques sujos do bolsonarismo para pegar e virar o jogo como virou na outra campanha. E virou mesmo, quer dizer, não estou dizendo que foi uma facada fake, mas estou dizendo aquilo lá virou a eleição. De repente, pode acontecer alguma coisa desse tipo. E, de repente, Michelle pode ser a tábua de salvação do fascismo aqui, como a Keiko Fujimori está sendo e será a tábua de salvação do fujimorismo no Peru, né? Então, é aquela coisa, nós não gostamos de mulher, mas no desespero vem, né? Então é isso, né? Eu acho que é isso. A gente comentou ontem aqui, rato aquado ataca, então não pode se esperar qualquer coisa do bolsonarismo. Acho que realmente, Miguel, Michelle como candidata, talvez essa núcleo mais duro, red pill do bolsonarismo, acabe votando em outra pessoa, mas ela abocanha também essa parcela de mulheres evangélicas. Então, acho que ela consegue também trazer um componente aí interessante. Mas deixa eu trazer mais coisas em relação a Alexandre de Moraes, até para a gente voltar a trazer essa discussão para cá, antes de passar para um próximo capítulo. A apuração da coluna de Bela Megali, do jornal o Globo, revela uma nova paranoia dentro da família Bolsonaro. Os filhos do ex-presidente desconfiam de uma suposta aproximação entre Michelle Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a coluna, eles suspeitam que a proibição das visitas de Flávio ao pai teria sido uma jogada para fortalecer Michelle. Sem o contato entre pai e filho, a ex-primeira-dama passa a ser, então, a principal interlocutora de Jair Bolsonaro. A desconfiança é alimentada pelo fato de Michelle já ter chamado Moraes de irmão em Cristo. Aliados dela negam qualquer aproximação direta com o ministro, mas admitem que a ex-primeira-dama prefere negociar com o Supremo, enquanto os filhos apostam no confronto. Daí tem esse fator Alexandre de Moraes, que a gente já vem discutindo, inclusive, também aqui há algum tempinho, sobre essa reversão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E muita gente tem comentado isso. Eu vi, inclusive, na Globo News, o pessoal fazendo esse tipo de análise. Como Alexandre de Moraes tem sido inteligente em manter essa prisão domiciliar, porque se botar Bolsonaro de volta na cadeia e qualquer coisa aconteça com ele, a gente vai cair no mesmo episódio da facada contra Jair Bolsonaro às vésperas da eleição em 2018. Então, tem esse fator Alexandre de Moraes nesse jogo todo, nessa grande família. A gente tem o primo Moraes, Miguel. E essa é a opinião do Planalto também, Thalita, que o melhor é que o Bolsonaro fique onde esteja, não fique criando, não crie exatamente, não só situações como a facada, mas vai para o hospital, crise de soluço, etc. Então, que nesse momento criaria um ambiente de estabilidade que hoje, nesse momento, né, a candidatura do presidente Lula está num período favorável, então não tem por que devolver a bola para o adversário jogar, né, para usar a metáfora futebolística. Então, essa é uma leitura também do Planalto, né?
É claro que os bolsonaros vão testando também a paciência, porque essa figura do Alexandre de Moraes, nesse universo do bolsonarismo que a gente falava, ele é o inimigo importante, né? Tem que se criar essa ideia. Então, esse discurso do Flávio, fui censurado, etc. Quer dizer, quando a gente lê a carta, a justificativa da defesa em relação, né? Ontem o Alexandre reclamou das constantes violações das cautelares, né? É, é ridículo, né? Quer dizer, é um abuso da inteligência. Você escreve uma carta aos brasileiros e você está dizendo que não é para ser publicada? Então escreva, querido Flávio, ou não diga, né? Se você Flavinho. está lá, para que você... É, né? Mas eles Então, não se é chamam óbvio. dessa forma carinhosa, lembra disso? A gente viu mensagens da forma como eles se tratam, não é, Flavinho? Não é, tem razão. Xingando, né? Então, acho que também tem um tensionamento no sentido, mas também eu entendo o movimento do Flávio. O único ativo eleitoral que ele tem nesse momento é o Jair Bolsonaro. Então, ele precisava de algo assim para poder jogar, mas eu estava olhando o corte que a nossa produção separou ali da presença dele no podcast, estava pensando, cara, ele esteve num dos videocasts, podcasts com maior audiência do Brasil, e ninguém está falando sobre isso hoje. É uma coisa assim, qualquer, entendeu? Não é eu estive no programa de, enfim, né? Quer dizer, a capacidade de repercussão tem sido, ele é um candidato fraco nesse sentido, né? Você tem o segundo lugar das pesquisas. É óbvio que ele foi para lá numa estratégia midiática de tentar bombar, recuperar, etc, né? E vejam que aí o que se destaca é o comentário dele sobre a Michelle, né? Quer dizer, ele não Exatamente. consegue nem inverter a agenda, ele não consegue pautar, é um desastre do ponto de vista de RP, de media training, de tudo, né? Então, é uma candidatura que vai, eu acho, que ela vai sangrar muito até o final da campanha, assim, sabe? Ela tem muita dificuldade de gerar fatos novos, ela tem dificuldade de bater no presidente Lula, né? Ela tem dificuldade de criar unidade. Então, voltando ao tema anterior, concordo com vocês, assim, se eu fosse presidente do PL, eu substituiria pela Michelle Bolsonaro, né? Agora, não é exatamente nas condições reais, né? Se eu fosse presidente do PL, eu tinha abandonado o Bolsonaro no 8 de janeiro, né? Mas, felizmente, eu não sou presidente do PL, né? Então, na lógica, né, continua prevalecendo os acordos, né? A gente viu agora as emendas que o Valdemar escolhe, quer dizer, isso também perpassa, né? Esses acordos e essas manutenções, etc, né? E eu acho que pesa, por fim, sobre a Michelle, uma coisa que a gente comentava muito sobre o Tarcísio no último período. No fundo, eles não têm certeza se podem controlar ela. No fundo, nada impede que ela se descolhe para uma carreira solo, como a ex-mulher do Jair Bolsonaro tentou, concorrendo a vereadora ainda lá atrás, né? Quer dizer, eles não têm nenhuma garantia, ela não faz parte do esquema, então, necessariamente, né? Ainda que haviam rachadinhas do Flávio do Queiroz que foram parar na conta dela, né? Isso se fala Sim. pouco, né? Então, eu acho que a incapacidade de controlar a Michelle é parte dos motivos pelos quais ela não é a candidata, né? E um Sim. desses exemplos é justamente esse, de que enquanto a família Bolsonaro precisa bater no Alexandre, precisa criar essa figura do vilão, precisa canalizar as energias, todos nós sabemos que não só ela tem diálogos com Alexandre de Moraes, como André Mendonça é esse interlocutor, né? E que a relação dela com André Mendonça sinaliza uma outra relação com o STF, quando, no entanto, o discurso antissistema do bolsonarismo, por mais furado que seja, precisa criar essa ideia de que o STF é o sistema que eles jogam contra o sistema que eles são perseguidos, enquanto ela dialoga, ela constrói uma outra leitura sobre isso. E o projeto dela, eu acho que é até mais perigoso, é de ter muito mais ministros terrivelmente evangélicos no futuro, né, do que, no fundo, essa aventura milionária que é a família vivendo de golpes ali, que é a família Bolsonaro.
Eu achei um olhar muito perspicaz seu de realmente trazer essa avaliação sobre a participação do Flávio no Flow, realmente, esse podcast, em que nada, além desse corte com Michele, bombou, saiu. Lula teve uma participação uma vez no Flow e, nossa, assim, as redes foram inundadas com esses cortes, com falas deles, né? Realmente, essa entrevista passou batida, assim, muito interessante esse olhar que você teve. Só para fechar esse capítulo Grande Família, que eu também já não aguento mais, mas esse é muito bom, né? O Miguel já até adiantou um pouquinho. Jair Bolsonaro resolveu se fazer de desentendido, né? O ex-presidente jogou sobre Flávio Bolsonaro a responsabilidade por essa nova punição judicial. Jair disse ao Supremo Tribunal Federal que não autorizou Flávio a ler publicamente a carta entregue durante uma visita na prisão domiciliar. Ou seja, Flávio não podia ler aos brasileiros a carta aos brasileiros. É isso. A versão contradiz o que Flávio afirmou na transmissão em que publicizou a carta. Na live, o senador diz que havia sido escolhido pelo pai como porta-voz. O episódio levou o ministro Alexandre de Moraes a proibir por 90 dias novas visitas de Flávio ao pai. O caso também foi enviado à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível propaganda eleitoral antecipada. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a divulgação da carta foi uma decisão exclusiva de Flávio e negou qualquer tentativa de burlar as restrições da justiça. É isso, é mais um capítulo desse dramalhão em que filho de ter lido uma carta que não foi escrita para ser lida e que isso o prejudicou, mas nesse dramalhão familiar tem esse aspecto também de um filho impedido de ver o pai, no qual eles apostam, nesse novelão, né? Mas é isso, é tão ridícula essa justificativa. Eu acho é incrível, né? Porque todo esse imbróglio é em cima de uma carta que não tem nenhuma novidade, não. Que não organiza a militância, não tem uma palavra de ordem que oriente, olha, o eixo aqui dessa campanha vai ser X, a defesa da soberania nacional, qualquer coisa, não tem nada. Fala, a única coisa que a carta diz é, olha, o candidato é o Flávio, que ele já tinha dito antes, todos devem se unir em torno dele, que ele já tinha dito antes, ou seja, é uma carta que literalmente mostra como eles estão encalacrados, né? Porque não tem literalmente nenhum fato novo. Então, é isso, quer dizer, o cara arca com as consequências e o Alexandre de Moraes acho que fez muito corretamente. Proibir 90 dias e acabou. Porque ele não pode fazer isso porque feriu as cautelares. Mas muito barulho por nada. Parece que assim, cada vez que eles falam, vou fazer alguma coisa, dá errado. Né? Quer dizer, não tem... olha, eu estou anunciando nada, mas ainda que eu esteja anunciando nada, vou ter um rebote porque eu vou fazer de um jeito errado. Quer dizer, é impressionante a desconexão desses caras com a realidade, né? Eu acho que o mais importante é isso. Quer dizer, o discurso deles não tem mais nenhuma aderência com a realidade que as pessoas veem, né? Não existe. Né? O negócio é só espuma, é só confusão, espuma suja, né? É só espuma suja. É só espuma suja e vai nessa linha da estratégia do Steve Bannon, que a gente discute aqui tanto, né? De que é criar fato, para a gente estar aqui discutindo isso sem ter qualquer relevância para a sociedade no geral. E vamos lembrar, né? Desculpa só antes do Miguel entrar. Cara, eles não estão conseguindo nem avançar a pauta da segurança pública. Nada. Entendeu? Quer dizer, o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro podia ter bolado uma carta que falasse, olha, os nossos eixos são esses, os homens de bem do Brasil vão fazer assim. Não dá ideia, Laura. Hã? Não dá ideia. Não estou dando ideia, eu estou falando só da pobreza, sabe? A pobreza, a mendicância intelectual que tem nisso. Não tem nada. É uma carta que não diz nada que o Bolsonaro já não tivesse dito e que já estava dando errado. É impressionante. Miguel. Olha, eu acho que o grande fato novo é a decisão do Alexandre de Moraes dos 90 dias, porque isso significa que o Flávio não vai se encontrar com o Jair Bolsonaro durante todo o período eleitoral. E aí eu acho que merece a nossa atenção a gente pensar, bom, então quem será o mensageiro ou o porta-voz? Porque o Valdemar da Costa Neto também não pode, né? O Carlos e o Jair estão em Santa Catarina fazendo, Jair Renan, né? Estão fazendo campanha. E o Eduardo está nos Estados Unidos, né, fritando hambúrguer. Então, quem é que será daqui para frente? Isso abre espaço para a própria Michele,
né? Se a intenção era reafirmar o Flávio, agora você abre uma contradição em que ela própria pode ser essa porta-voz, né? Ou pode começar a transmitir, ou você pode ter de fato um silêncio, né? Porque afinal de contas, o Valdemar da Costa Neto está impedido de ir, outros, né? O Tarcísio não tem ido, né? Então quem será que vai transmitir essas orientações, né? E isso era uma reclamação daquilo que eu dizia dos caciques dos partidos, no entorno do bolsonarismo. Quando a gente teve a briga da Michelle, do vídeo da Michelle e, enfim, aquela reação do Flávio, eles diziam, tá, mas o Jair não vai resolver isso aí, ele tem que se pronunciar, tem que... Deu tempo da Thalia ir para a China, a Laura para o Irã, para só agora sair essa carta e dar esse tiro no pé. Quer dizer, de fato, eles não fazem nada certo, como vocês disseram, mas como é que vai que direcionamento vai dar? E aí a gente vai olhando também, todos nós sabemos que campanha eleitoral não é só o candidato, seja ele deputado, vereador ou a presidente, ele é a pessoa que acaba menos dirigindo a campanha, porque ele está sempre comprometido com as atividades públicas, com os discursos, claro que ele é orientado, etc. Mas você tem um entorno, né? E isso é fundamental. Quem são as pessoas que estão atentas, que estão fazendo análise, que estão fazendo as conversas, etc. E eu acho que, a partir de agora, e uma das coisas para a gente perceber nesses dias que faltam até as convenções, é quem será o entorno do Flávio Bolsonaro, né? Quem é que vai estar no entorno, quem é que vai dirigir a campanha? Porque se de fato será como está aparecendo, que é ele por conta própria e a família, eu acho que não precisa ter nem primeiro turno, eles vão conseguir derreter. Eu acho que eles correm o risco. Vejam, também eu acho que o principal e o aviso que ontem correu no Planalto é nada de achar que a partida está ganha, etc. Né? Que o jogo está ganho, que está resolvido, etc. Essa eleição vai para o segundo turno. Isso eu acho muito improvável que isso não aconteça. Mas é um fenômeno que alguém que chegou a ter 40% das intenções de voto caia com a velocidade com que o Flávio está caindo, né? Então, e a probabilidade disso. Agora ele inverte completamente a lógica que ele tinha antes, que era o candidato em ascensão, se fosse pela lógica, ele ultrapassaria o presidente Lula na intenção de votos, porque quem vem sempre vai aglutinando mais, etc. Agora a gente tem uma situação em que ele não só bate no teto antes da hora, como começa a cair, né? Quer dizer, então é muito. Eu acho que nós ainda vamos. A Laura disse, muita surpresa pode acontecer. Eu acho que ainda tem, inclusive do ponto dos outsiders, coisas que podem acontecer. Não a ponto, na minha opinião, de inviabilizar a reeleição do presidente Lula nesse momento, mas no fundo também o que nós estamos discutindo é 2030, né? Então, algumas sementes aí podem germinar nesse momento do lado da direita, da extrema-direita, né? Eita vida, nunca acho que discutimos tão antecipadamente uma eleição, né? A gente está com os olhos muito atentos em 2030. Ok, fechamos capítulo novelão, vamos falar sobre Congresso, tá bom? Há um dia do recesso, Davi Alcolumbre faz o Senado entrar de férias impondo ao Brasil medidas de impacto bilionário, deixando na gaveta 3 prioridades do país. Amplamente aprovada pelos brasileiros, a PEC que acaba com a escala 6x1 é uma das bandeiras do governo Lula e está há cerca de 50 dias parada, sem que o presidente do Senado tenha sequer definido a tramitação. Também não avançaram a PEC da Segurança Pública e o projeto sobre terras raras e minerais críticos. Mas Alcolumbre trabalhou para aprovar as chamadas pautas-bomba, com impacto bilionário nas contas públicas. Entre elas, a aposentadoria especial para agentes de saúde e o refinanciamento de dívidas rurais. O governo tenta reduzir o rombo e pediu que Alcolumbre adie a promulgação da PEC dos agentes de saúde. O recesso parlamentar vai de 18 a 31 de julho. Miguel, ontem a gente conversou aqui um pouquinho sobre a PEC 6x1 e como está difícil, de fato, fazer essa tramitação, como parece, inclusive, impossível que isso saia antes do processo eleitoral. Queria te ouvir sobre. Não sai mesmo, né? Isso, o governo já tinha, de certa forma, uma consciência disso há mais de 2 semanas, né? Nas várias conversas com o Alcolumbre estava dado de que ele não iria colocar
a PEC 6x1, nem a PEC da Segurança Pública em votação antes das eleições, né? Nessa queda de braço, ele venceu. A discussão sobre a pauta-bomba de ontem também era uma votação que o governo já sabia que iria perder e colocou, já sabia que iria judicializar também, conseguiu protelar o máximo que pôde, né? Adiou em quase 2 semanas, mas chegou um momento em que o governo disse: está bem, sabemos que nós vamos perder, e o Senado também disse: tá bem, nós sabemos que vocês vão judicializar, e levou para o STF, né? Agora, realmente, aí me falta essa apuração de entender qual foi a negociação do governo com o Senado ontem, porque internamente haviam críticas ao comportamento da líder do Senado, né, a Tereza Leitão, nesse momento. Ó, tinha uma expectativa de que ela forçasse mais a barra no sentido da crítica ao Davi Alcolumbre, de tentar impedir a pauta, etc. E da forma como as coisas foram muito tranquilamente resolvidas, para ser sincero, digamos assim, o governo foi meio sem espernear, né? Então, tiveram algumas críticas, mas obviamente a senadora Tereza Leitão não faz as coisas da cabeça dela, ela estava seguindo as orientações do Planalto. Então, o que pesou, se foi só o peso da derrota, do tipo, vamos perder mesmo, não vamos conseguir reverter e colocar, se tem algum cálculo, porque também, vocês se lembram, o Pedro Czai tentou ensaiar ali da Câmara, Davi Alcolumbre, inimigo do povo, etc., mas o Planalto não deu um sinal verde para seguir nessa linha. Então, de fato, a gente teve uma trégua estabelecida com o Davi Alcolumbre, só que ao contrário dos chineses, né, ele tem uma trégua ganha-perde. O Alcolumbre ganha tempo para negociar com quem será o próximo governo depois do recesso, ganha tempo de não ser atingido por uma campanha Congresso Inimigo do Povo, e o governo não ganhou exatamente nada nesse momento, né? Mas algum acordo foi estabelecido aqui pela forma como o governo foi ontem. Não pode ser só resignação com a derrota, poderiam ter esperneado e gritado mais, né? Então, acho que isso merece atenção e apuração de entender qual foram os combinados aqui, né? Né, dessa PEC dos agentes públicos, o Supremo Tribunal Federal está preparando uma barreira contra as pautas bomba do Congresso que criam despesas bilionárias sem dizer de onde virá o dinheiro. Em agosto, o STF deve retomar a discussão da súmula vinculante proposta pelo ministro Gilmar Mendes. O texto obriga o Congresso a apontar a origem dos recursos sempre que criar uma nova despesa obrigatória, o que não foi feito nessa PEC dos agentes públicos, e justamente por isso que o governo está dizendo que vai judicializar, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Laura. Não, eu acho que eu concordo totalmente com o que o Miguel falou. Parece que houve uma acomodação do governo em relação ao Davi Alcolumbre. Mas eu acho que não é só que houve uma acomodação, porque a Tereza Cristina enfim, não é isso. Tereza Leitão. Tereza Leitão, desculpa. Isso. Não é por causa disso, é porque não houve nenhuma mobilização, né? Quer dizer, sim, a gente sabe que na Câmara passou à custa de mobilização. Houve uma mobilização intensa nas redes, nas ruas, atos públicos massivos e tal, não sei o quê, que colocaram o Hugo Mota numa posição defensiva, que ele acabou sendo obrigado a levar a cabo a votação, e a votação resultou na vitória acachapante do fim da escala 6x1. No caso do Alcolumbre, não houve. É claro que nós sabemos que é diferente a situação do Senado e a situação da Câmara, já que o Senado tem 1/3 dos seus membros que não precisarão passar por escrutínio nenhum agora nas próximas eleições. Mas, de fato, não houve essa mobilização que a gente já dizia lá atrás que era condição sine qua non para remover o obstáculo que o Alcolumbre já se sabia que seria, assim como o Hugo Mota era. Mas, sem a mobilização, ficou fácil para o Alcolumbre pegar e empurrar com a barriga isso e falar, bom, enquanto isso aprovar essas pautas bombas. Então, eu acho que houve uma... Quer dizer, o governo pegou e falou, e eu acho que também tem uma conta, porque eu estava vendo na pesquisa de ontem, entre os fatores que
levaram a essa ampliação, a abertura da vantagem do Lula sobre o Flávio Bolsonaro, tem a história do fim da escala 6x1, que já está precificada para o eleitor como uma coisa, uma pauta contra a qual o Flávio Bolsonaro é. Então, quer dizer, o governo já está ganhando com o fato de ter defendido essa pauta abertamente e tal, não sei o quê. Talvez o governo não quisesse mais marola nesse momento. Mas, enfim, o fato é, não havendo mobilização, não passaria de qualquer maneira. Perfeito. Miguel, tô te usando o programa todo hoje. Fica com a gente agora para internacional, pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre a guerra no Oriente Médio? O Irã declarou que o Estreito de Hormuz é uma linha vermelha intransponível e ameaçou destruir toda a infraestrutura da região se os Estados Unidos atacarem pontes e usinas iranianas. Na quinta noite de bombardeios, as forças americanas ampliaram a ofensiva e atingiram alvos no sul e no norte do Irã, incluindo a província de Semnan, onde há um complexo de mísseis balísticos. Segundo o governo iraniano, pelo menos 35 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas nos ataques recentes. Teherã respondeu com novos mísseis e drones contra países do Golfo. A Jordânia afirma ter abatido 8 mísseis, enquanto Bahrein e Kuwait acionaram sirenes e defesas aéreas. No mar, os Estados Unidos interceptaram um petroleiro que seguia para a ilha de Karg, um ponto vital para exportações iranianas. Segundo a agência Reuters, navios têm se recusado a fazer travessias pelo Estreito de Hormuz, guiadas por militares dos Estados Unidos após os ataques iranianos. A iniciativa vinha possibilitando a exportação de barris de petróleo, ajudando a atenuar o impacto nos preços da energia causado pela maior interrupção no fornecimento de petróleo e gás. Agora, essas embarcações estão avaliando a rota no lado de Omã do Estreito como cada vez mais perigosa. E o resultado disso é, de fato, um aumento no valor do petróleo que a gente pode assistir agora num futuro bastante próximo. Começo com você, Laura. Alguma... É aquilo, né? Quer dizer, o Irã, concretamente, o Trump fala, está aberto o estreito, está fechado o estreito, está aberto o estreito, está fechado o estreito. O Trump pode falar o que quiser. O fato é o seguinte, enquanto o Irã não disser está aberto, aí é que a coisa não funciona. Sim. Porque quem é o armador, o dono de navio, a companhia de seguro, que vai pegar e falar, vai? Exato. Não vai. Simplesmente não vai. Quer dizer, enquanto o Irã não falar, eu permito, o Trump pode dizer o que for, que o Estreito de Hormuz continuará fechado, simplesmente porque o tamanho do negócio petroleiro, carregamento, o navio, tudo isso é tão grande que nenhuma companhia de transporte vai se arriscar. Então, de novo, ainda continua, apesar do Trump querer mandar nesse pedaço, continua estando sob controle do Irã e aí eles têm todo o sistema deles de ataques. Agora, é importante notar, quer dizer, os Estados Unidos atacaram ontem um hospital de crianças com câncer. Vamos só entender o que é que está acontecendo. Quer dizer, os Estados Unidos, ontem a gente chegou a mencionar isso, o Irã está atacando as instalações militares nos países aliados dos Estados Unidos no entorno do Irã. Né? Agora, então o Irã está atacando alvos militares. Os Estados Unidos insistem em vitimar a população civil. Quer dizer, atacam alvos militares, sim, mas atacam também com armas de precisão lugares que a população simplesmente está buscando socorro, está buscando sobrevivência. É um hospital infantil de crianças. Então é isso, é a barbárie representada pelo governo do Donald Trump, né? Miguel, quero te ouvir também sobre esse momento da guerra no Oriente Médio. Eu tenho a impressão que, na verdade, nós não temos um novo momento, né? No fundo, dá a entender que o cessar-fogo, aquele período de trégua que nós tivemos, na verdade, foi um período de incapacidade de chegar em um acordo, de suspensão temporária, enfim, nunca houve um acordo de paz, né? E é isso que a retomada dos ataques dos Estados Unidos demonstra. Nunca houve o interesse em ter acordos de paz, né? E ao mesmo tempo a gente vai vendo, então, passado esse intervalo,
uma repetição do que a gente via no primeiro momento da guerra. Quer dizer, isso que a Laura falou sobre os alvos dos Estados Unidos contra a população iraniana, ao contrário, os alvos iranianos, mas também a capacidade deles de atacarem em vários alvos, em pontos diferentes, né, e criarem situações em que os Estados Unidos não têm... A Laura mencionou isso quando estava lá, né? Uma guerra que ainda está no mar, não chegou no território, quer dizer, o Irã ataca em vários pontos, inclusive ao manter essa tensão no Estreito de Hormuz, também tira do seu território esse foco, né? Então, militarmente, eles têm sido muito impressionantes, né? A resistência iraniana e a incapacidade dos Estados Unidos. Quer dizer, nós começamos o ano com os Estados Unidos se apresentando na base do TACAP, dizendo, se eu quiser eu entro na Venezuela e sequestro o presidente a hora que eu quero. E agora nós estamos vendo uma repetição em outro patamar do que a gente já teve no Afeganistão e no Iraque, que é a incapacidade dos Estados Unidos, mesmo com superioridade tecnológica e militar, de derrotar um outro país. E nisso, ao mesmo tempo que ele vai se afundando nesse pântano, óbvio, ele vai... É uma guerra terceirizada, né? Os Estados Unidos está fazendo isso para Israel, vai também arrastando Israel nesse pântano, né? E vai tendo outras fissuras, né? A gente viu há 2 semanas atrás a incapacidade da OTAN de conseguir, de se somar aos Estados Unidos nisso. Eles têm uma frente na Ucrânia que não está fechado, né? Então, é quase uma versão do que a gente estava brincando sobre a família Bolsonaro, né? Cada passo que eles dão é um tiro no pé, né? Então, se o Trump, com o tarifaço, estava querendo eleger o Flávio, conseguiu impulsionar a candidatura do Lula. Se ele está pretendendo fortalecer Israel no Oriente, na Ásia Menor, ele está conseguindo justamente o inverso, né? E tem gerado outras situações, ainda que não se envolva diretamente nesse conflito, mas a China e a Índia estão assistindo e estão se posicionando e têm construído outras relações, por exemplo, a partir desse comportamento, né? Então, acho que gostaria que cessasse o mais rápido possível, e eu acho que hoje, de novo, nós mais uma vez estamos vendo um cenário, se é a repetição do cenário anterior, em que o Irã está vencendo a guerra. E isso é a melhor notícia para a humanidade nesse momento. Deixa eu só fechar trazendo essa notícia sobre o ataque à escola em Minab. O Pentágono adiou mais uma vez a investigação sobre o ataque à escola primária iraniana que matou 168 pessoas. O Exército se recusou a prosseguir com a revisão do ataque aéreo americano, que matou mais de 120 crianças. Abre aspas, isso é da CNN, viu? A investigação sobre o ataque dos Estados Unidos que atingiu uma escola no Irã está parado há meses, sob responsabilidade do comando militar, enquanto os líderes se recusam a ordenar uma revisão padrão de inteligência para ajudar a determinar o que aconteceu. As fontes disseram que essa revisão normalmente é realizada imediatamente após uma grave controvérsia desse tipo, mas que no início de julho, mais de 4 meses depois, ela ainda não havia começado. Porque é isso, é clara a responsabilidade dos Estados Unidos nesse ataque, e é algo que mexer nessa ferida nesse momento, de forma alguma, vai beneficiar os Estados Unidos, Laura. Não, e foi um ataque tão covarde, né? Porque quem morreu foram menininhas de 7 a 12 anos que estavam na escola pública, estavam no jardim da infância, estavam ali quer dizer, e não dá para os Estados Unidos pegar e falar, não, foi por engano. Aquilo lá a gente tinha isso mapeado, aquela área da escola, como um centro militar. Não, gente, não, quem acredita nisso acredita em qualquer coisa, porque o que nós estamos vendo é que as armas, o mapeamento, as ferramentas de informação que eles têm são extremamente precisas, tanto que eles estão mataram um físico outro dia com um míssil que chegou na sala do cara, né? Quer dizer, então as armas que nós temos hoje são extremamente precisas, então não é impossível você entender que há um ataque ali contra uma escola, foi sem querer. Como assim? Ninguém aqui tá de brincadeira, entendeu? Então, só que isso é aquela história que eu já falei. Essa é
são as mortes pelas quais o Donald Trump comprou o ódio da geração que está chegando. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu vi isso. Eu vi as crianças do Irã revoltadas com essa coisa, porque podia ser uma delas, eram crianças, é injustificável sob qualquer aspecto. E as próprias crianças hoje juram querer vingança contra os Estados Unidos, contra Israel. Então, foi um ataque, de fato, repugnante, e pelo qual o Trump, ainda que não apure nada, o Trump vai pagar. Eu só queria lembrar que eu estava num hotel lá em Teherã, e tinha uma praça, na mesma rua, no final da rua. E tinha um grande outdoor que, quando eu fui lá, quando eu estava lá a semana passada, tinha um retrato do Ali Khamenei, enorme assim. Pois hoje, a imagem que está lá é o seguinte, é um fundo vermelho com uma inscrição em inglês. Quem será o próximo? Sabe sobre o que é isso? Sobre a morte daquele senador, o Lindsey Graham. Os caras estão falando, nós estamos de olho em vocês. Nós sabemos quem vai ser o próximo. Então, os caras eles estão também fazendo uma guerra que não é só uma guerra, é uma guerra psicológica também. Então, que está sendo feita agora mesmo. E eu tenho certeza que qualquer parlamentar que apoie o Trump, todo o primeiro escalão do governo Trump deve estar andando assim, olhando de lado, entendeu? Porque isso também conta como estratégia de guerra. Ontem você comentou uma coisa que eu achei bastante interessante, como eles constroem essa imagem de Donald Trump como sendo um covardão, né? E nas redes, o tempo todo, nessas bravatas que faz, Donald Trump diz assim, mas olha, Teherã está querendo negociar. A gente sabe que não. A gente sabe que não. E é mais um sinal dessa covardia, né? Para quem é interessante negociar nesse momento? É óbvio que é para os Estados Unidos, é óbvio que ele vai falar isso, porque ele quer sim negociar, e não o Irã nesse momento. Não, então ajuda nessa construção. E eles fazem aquelas animações com o Lego, né? Sim. Que dá uma cara muito simpática. Qualquer um para e olha, que são animações muito bonitinhas. E o Trump invariavelmente aparece. O Trump com aquele cabelo e uma fralda. Como sendo um cara que não, sabe, o cara não consegue nem segurar as suas próprias, enfim. Então, entendemos. É uma desmoralização. Sim. E eles estão fazendo isso, distribuindo isso por toda a rede. E usando as redes sociais. Isso é muito incrível, né? Sim. É muito impressionante. Ô Miguel, eu vou querer finalizar com você falando sobre Copa, se você me permite, porque eu e Laura não manjamos nada. Então, assim, ainda bem que te temos mais uma vez. Vamos lá, olha só, uma coincidência inacreditável vem à tona na final dessa Copa do Mundo. Uma foto de 2007 mostra Lionel Messi, ainda aos 20 anos aí, dando banho num bebezinho de 5 meses. E esse bebê era Lamine Yamal, hoje essa estrela da Espanha e do Barcelona. Os bastidores da foto são incríveis, viu? No final de 2007, o jornal espanhol Sport e a Unicef estavam produzindo um calendário beneficente com jogadores do Barcelona e bebês. Os pais de Yamal inscreveram um sorteio público e ele estava entre as crianças escolhidas aleatoriamente. Na época, claro, ninguém imaginava que o bebê viraria um dos grandes nomes do futebol mundial. Agora, 2 décadas depois, Messi e Yamal vão se encontrar em campo, mas como rivais. Espanha e Argentina estão na decisão da Copa do Mundo de 2026. Na web tem um videozinho circulando, uma animação super divertida sobre essa história. Dá uma olhada.
muito bonitinho. Até o Vini Júnior ele chorando. Buenos Aires, é claro, explodiu em festa com a virada da Argentina sobre a Inglaterra. Agora os hermanos sonham com o tetra contra a Espanha. A rivalidade entre os dois países também apareceu logo após a vitória, viu? Jogadores argentinos exibiram uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", mesmo com a proibição de manifestações políticas pela FIFA. França e Inglaterra voltam a campo no sábado, às 6 da tarde, em Miami, na disputa pelo terceiro lugar. E já no domingo, às 4 da tarde, Espanha e Argentina decidem o título mundial. Para saber onde assistir a disputa pelo terceiro lugar e a grande final da Copa do Mundo, aponta o celular para o QR Code aqui na tela. Você vai ser levado para o nosso site. Miguel, e aí? Considerações sobre esse jogo em que a Argentina virou, né? Um jogo bonito. E essa vitória, enfim, e a final, como você está vendo tudo isso? Olha, eu sou suspeito para falar, mas pelo menos eu admito, né? Porque normalmente comentarista torce nos comentários, mas não revela, né? Eu torço para a Argentina há muitos anos, né? Eu, como sou um pouco mais velho, eu tive o privilégio de ver o Maradona jogando e para quem foi da minha geração, que tinha um vazio, né? Os craques como Zico, Sócrates se aposentando, ter tido o privilégio de assistir o Maradona era encantador, né? Então, há muito tempo. E aí também, como apreciador de futebol, não tem como a pessoa não se encantar com o Lionel Messi, né? O curioso, Thalita, sobre a foto, eu ontem estava lendo uma entrevista com um fotógrafo que ele dizia o seguinte: inclusive, o Messi não era o grande jogador daquele Barcelona, era o Ronaldinho Gaúcho. Então também era assim, era um bebê aleatório com o jogador secundário do Barcelona, né? Ele não era ainda esse gênio que a gente tem hoje, né? Eu acho que, enfim, a Argentina era uma hipótese muito provável chegar ao final, são os atuais campeões do mundo, conseguiram se renovar, demonstraram o que a Inglaterra não demonstrou ontem na partida, que foi justamente capacidade de enfrentar uma situação desfavorável, ir até o final, venceram várias partidas nos minutos finais, né? Então, uma capacidade de foco, de unidade que faltou aí a outras equipes. A Espanha é uma surpresa, porque joga, apesar do Lamal, um time, eu acho, bastante chatinho, uma característica, inclusive da Espanha, que foi campeã em 2010, né? Mas era bastante provável pelo desempenho que eles têm na Eurocopa, né? Ainda que eu apostava que a França fosse fazer essa final com a Argentina. E acho que ao final a gente tem uma das Copas do Mundo mais politizadas que a gente teve, de novo, graças a Donald Trump, né? Ele poderia ter feito disso um soft power nesse momento de guerra com o Irã, de todos esses, mas ao contrário, né? Nós tivemos uma Copa em que a falta de elegância, de tratamento com a delegação do Irã, com a delegação do Egito, com a seleção do Haiti, que não pôde ter manifestações políticas na sua camisa, né? Quer dizer, com o próprio Trump tentando intervir, punir um juiz brasileiro, pedir a reversão de um cartão vermelho, isso foi insuficiente, né? Então, a gente teve uma Copa muito politizada. Espero que os argentinos, pelos quais eu torço, não manchem esse momento, não tenham de novo cânticos racistas dos jogadores no vestiário, não cometam esse absurdo, né? Ao contrário, espero, ainda que não vou ser idealista aqui, mas que a seleção argentina aproveitasse esse momento para desfazer os muitos estragos que eles têm feito em relação ao racismo desde 2022, né? E, enfim, mas, no mínimo, o meu coração sul-americano vai bater por eles na final domingo, então essas são as minhas intenções, né? Poxa, Miguel, o Argentina vencendo vai ser tetra, fica muito perto do Brasil. E daí tem o detalhe que a gente comentava aqui ontem sobre a Copa ser muito política também, né? A gente tem um Milei contra um Pedro Sanches, né? Poxa vida, Miguel. Você vai continuar sendo Argentina. É um sul-americano contra uma monarquia, né? As conjunturas mudam, né? Eu espero que a camisa argentina, assim como a nossa, se ela está sendo aprisionada pela extrema-direita agora, que ela volte a ser recuperada pelos
cabeças pretas, como eles dizem na Argentina, né? Pelos maradonistas, pelos peronistas, kirchneristas, enfim. A nossa também já foi refém, eu acho que ela está se libertando aos poucos. Perfeito. Miguel, muito obrigada por tudo, viu? Por ter ficado tanto tempo aqui com a gente hoje, por ter trazido tanta informação interessante, ter feito parte dessa discussão toda por aqui. Um beijo enorme para você, bom final de semana, até quinta-feira. Até a próxima quinta. E só antes de me despedir, Thalita, deixa eu dar uma de radialista. Esse sábado eu estava numa atividade política, me encontrei com a dona Lúcia, uma liderança comunitária importante aqui da Princesa Isabel, uma região de Porto Alegre, enfim, tem um belo trabalho ali. Aí ela me disse assim, eu tô viciada em vocês da TVT, adoro a Laura. Então transmito o abraço da dona Lúcia para a Laura e me despeço de vocês. Até a próxima. Beijo, dona Lúcia. É isso, um beijo para dona Lúcia. Muito obrigada pela audiência. Beijo enorme para você, para dona Lúcia e para o Miguel. Até mais, Miguel. Tchau. Beijo, Miguel. Tchau. Vamos lá, vamos seguir agora. Antes de fechar, olha só, uma nova lei em São Paulo cria um protocolo antirracista para estabelecimentos públicos e privados de grande circulação. Essa norma prevê medidas de prevenção, de acolhimento às vítimas, de preservação de provas e de acionamento das autoridades em casos de discriminação. Para explicar o que muda na prática e como será feita essa fiscalização, a gente conversa agora com a deputada estadual Ediane Maria, do PSOL, que está com a gente aqui no estúdio. Que honra! Seja super bem-vinda, deputada. Quero te ouvir, medida interessante e que já vai começar a valer, é isso? Olha, Thalita, já tá valendo, na real, né? A gente começou... Primeiro, boa tarde a quem tá aqui acompanhando a TVT. Quero saudar muito esse convite, Thalita, por estar aqui hoje. Ontem nós lançamos, né, o território antirracista. Então, estamos fazendo com que a lei funcione. Porque a gente sabe que o que não falta, Laura, é lei. Sim. É muitas leis que tem. Então, e tem aquela lei que fica só no Diário Oficial. Então, colocou lá, agora sancionou, tá lá. O que a gente fez? Pegamos a nossa lei, porque é importantíssima. A gente teve grandes avanços, a população preta, né? A gente pode circular nos espaços, a gente somos consumidores, podemos entrar no shopping, nas lojas, na farmácia, no supermercado. Só que ainda a gente encontra algumas burocracias. A gente encontra o racismo. Sim. Né? Então, quando a gente vai, eu falo sempre, gente, não é porque eu tô deputada hoje que mudou a relação com a minha cor. Sim. Então, se eu vou num supermercado, as pessoas não identificam. Ah, ele é parlamentar. Eu nem quero isso. Né? A gente luta para que a gente possa andar de cabeça erguida, que a gente não seja seguida no supermercado, na farmácia. Então, o que a gente fez? Pegamos nossa lei, estou aqui com ela hoje, território antirracista, e estamos levando para bares e estabelecimentos comerciais. Né? Então, ontem foi o lançamento. O que a gente fez ontem? Pegamos a nossa lei, que ela tramitou, ficou 2 anos. Sim. Então, racismo para o Estado de São Paulo, para o Tarcísio de Freitas, não é importante. Não tem pressa. Mas para nós temos pressa. Então, falamos, não, sancionou agora a lei, né, a partir do constrangimento da minha presença naquela casa, então agora nós vamos para cima fazer outra coisa. Não fazer com que essa lei pegue. Então, hoje nós estamos com mais de 100 estabelecimentos, né, entre bares, restaurantes, que estão aderindo ao território antirracista. Ontem foi o lançamento oficial no Botequim Casa do Salgado, né, na Vila Madalena. Então a gente fez uma grande festa, né, terreiros, inclusive, super empolgados. Falaram, gente, essa lei tem que estar na entrada do terreiro, tem que estar na entrada dos estabelecimentos, para que a gente olhe e fale, gente, não dá pra... Numa sociedade que ela é naturalmente racista, não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista, já dizia a Angela Davis. Então, para mim é muito importante. Eu cheguei aqui em 2002 para trabalhar como empregada doméstica, né, vendo as condições que o Estado de São Paulo proporciona para pessoas como eu. Então, olhar e reivindicar esse Estado, dizer que a gente quer circular, a gente quer andar. Né? Quantas vezes eu tive medo de esquecer um açúcar na compra e de voltar no supermercado e os olhares já estavam esquisitos, né? Do segurança seguindo. Então, que a gente olhe para esse território e fale, não, aqui é antirracista, nós queremos que nosso povo continue andando, somos a maioria, e não é sobre afronta, é sobre dignidade. Né? Existe um lugar que é natural para quem nasce branco. Você não é perseguido, seguido, que seja na favela ou no centro. Mas para nós, a gente avançou muito, né? Estamos nas universidades, estamos hoje na política, mas que a gente possa andar tranquilo. A gente quer sair para beber, para curtir, né? Para fazer compra sem ser perseguido, sem ter olhares esquisitos, né? Nos condenando, porque que a gente está ali.
Não, que importante essa lei e essa atuação do território antirracista de realmente colar nos estabelecimentos para que as pessoas saibam que estão nesse lugar seguro. E assim, que se espalhe, né? Que todos os estabelecimentos realmente tenham algo como isso para ter essa garantia de que é esse território antirracista. Deixa eu passar para a Laura para algum questionamento. Eu acho isso tão fundamental, porque vamos lembrar, os negros não são só perseguidos, eles também são consumidores. Sim. Né? Quer dizer, quando um estabelecimento põe um cartaz desse aqui na porta, ele está dizendo, olha, esse é um lugar de acolhimento para o povo negro. Né? Então, eu como uma pessoa antirracista, eu vou querer ir comprar num estabelecimento desse. Você, como uma pessoa negra, vai querer ir comprar. É um dinheiro que vai girar a economia e que vai beneficiar os estabelecimentos que têm um compromisso com a luta antirracista. Acho muito importante isso, porque você, em vez de pegar, olha, eu vou em qualquer bar. Não, eu não vou mais em qualquer bar. Agora eu quero ir num bar que tem essa placa, porque aí eu sei que lá o meu dinheiro vai ser usado para construir um território antirracista. Então, eu acho super importante. Queria também dizer isso aqui que eu acho muito importante. Preservação de provas e evidências. A coisa mais comum é a gente ter comportamentos racistas que aí você vai pedir a câmera, não tem mais a câmera, não tem mais a imagem. A gravação se perdeu. A gravação se perdeu. Horas. Eu me lembro quando teve o assassinato de um homem negro aqui em São Paulo. Lembra daquele supermercado? Sim, lembro. Que teve aquele lá no Rio Grande do Sul e teve um aqui em São Paulo. Não tinha provas. Cadê a câmera de segurança? Sumiu. Cadê as imagens? Não tem. Então, esse tipo de coisa eu acho super importante, porque esses estabelecimentos vão ajudar a construir também um corpo probatório dessas violências racistas. Exatamente, né? Laura. E também para que a pessoa entenda, porque tem pessoas, a gente tendem, né, os donos de bares e comércio, eles tendem a revitimizar a vítima. Então, o que a gente está fazendo também? Pegamos a Iniciativa Negra, que é um movimento negro, e falamos, vamos dar formação sobre letramento racial para os bares, restaurantes. Quem for aderir, colocar essa placa, além de estar no site. Então, se eu pesquiso lá, por exemplo, a Laura quer ir no barzinho lá no Botequim Casa do Salgado, vai estar lá. É um território antirracista. Legal demais. Então, além de tudo isso, a gente está fazendo um trabalho que deveria ser do Estado de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas deveria ter feito isso, mas como não é uma preocupação dele, eu olhei e falei, nós vamos fazer com que essa lei funcione. Vamos acionar os movimentos, vamos falar com todos os órgãos, né, da segurança pública, fizemos reuniões, falamos com todos, né? Vamos andar nos espaços, vamos fazer com que essa lei funcione. Então nós não queremos que seja revitimize novamente. Não queremos questionamentos se a gente sofreu o debate. O debate, Laura, não é mais sobre. Você sofreu racismo ou não sofreu? Não é sobre. Não, ela sofreu porque nós intervimos antes da vítima se dar conta que era uma violência, um crime de racismo aqui no meu estabelecimento. Então a gente está levando para os espaços. Né? A preservação é fundamental. Queremos as gravações, queremos as filmagens e queremos que essa pessoa seja acolhida. Um acolhimento para não ficar exposta. Também um espacinho além daquele estabelecimento para que ela seja acolhida, retirada daquele meio, né, para que ela não seja contestada mais uma vez, revitimizada. Então é uma lei completa, mas que a gente está fazendo com que aconteça, que o Tarcísio vetou essas partes aqui. Nós estamos levando, colocando o território e falando, nós queremos tudo isso aqui nos espaços de vocês. Pô, legal. E o legal, Laura, que as pessoas, Thalita, os donos dos bares, eles estavam tão agoniados. Era um desespero deles, que eles falaram assim, Ediane, que bom, eles estão pedindo para que a gente leve. Então a gente já começa, lançamos ontem com mais de 100 bares já cadastrados, querendo que a gente leve o protocolo. Maravilhoso. Né? Então é sobre isso, né? Lutar contra o racismo é você olhar e falar assim, o que dá pra gente fazer? Eu estou incomodada, então como que eu posso atuar? Nós agora estamos dando a oportunidade dos bares, restaurantes, espaços comerciais, grande circulação, ou pequena também, para que eles tenham um território antirracista. Só uma coisa, eu acho isso tão importante, porque vamos lembrar, você lembra daquele caso que teve de racismo lá no shopping Higienópolis com os alunos do equipe, né? Sim. Alunos negros do equipe estavam andando. Mano, ali, naquele lugar, os meninos foram perseguidos pelo segurança que pegou e ficou perguntando o que você está fazendo aqui e tal. Então, isso é super importante, pegar e sinalizar mesmo. Olha, aqui nesse território as pessoas têm um letramento mínimo para não incorrer numa loucura dessa de estar perseguindo um estudante secundarista que está andando pelo shopping. Acho muito importante, maravilhoso. Sim. Você citou um site em que as pessoas podem acessar para ver os estabelecimentos que fazem parte do território antirracista? Isso, a gente está criando esse site. Tá bom.
Tá A bom. gente tá criando, acho que hoje, no final da tarde, a gente já consegue finalizar ele. Maravilha. Daí passa o endereço pra gente, a gente faz a divulgação aqui, tá bom? Passo sim. Obrigada, Thalita. Muito obrigada pela sua presença por aqui, deputada. Parabéns pela atitude, pela ação. Vamos mostrar mais uma vez? Tá aí, ó. Território Segura você, antirracista, querida. tem Vamos mostrar. protocolo. Você é autora? Isso, com todos ali, o que tem no protocolo antirracista e aí as medidas que podem ser tomadas. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. É o direito à cidade, né? O que nós estamos falando é do Não, direito esse à é o cidade. direito da cidade que a gente tá determinando aqui. E legal ver a Câmara realmente debatendo pautas como essa, né? Eu acho que é de fundamental importância. Assembleia. Câmara dos Deputados é federal. Assembleia. A LESP debatendo coisas como pautas como essa. Porque na federal, no campo federal, a gente vê que nada que é do Retrocedeu interesse lá, né? do Da trabalhador está misoginia. sendo, e da população no geral, sendo debatida. Mas que bom ter essa iniciativa. Obrigada, até uma próxima, deputada. Eu que agradeço, Thalita. Laura, até amanhã. Até Beijo. amanhã, gente. Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigada. Quer ver? A gente tá com uma enquete, achei bem legal essa enquete que tá aqui, olha, quem vence a grande final da Copa do Mundo 2026. Gente, 70% a Espanha de Yamal. A Argentina tem 18% dos votos e tanto faz, o Brasil já saiu mesmo, tá com 13%. Eu não perguntei pra vocês, aí, pra quem vocês vão torcer na final? Espanha ou Argentina? Eu vou falar a real, eu vou torcer para a Argentina. Pelos hermanos. Eu também vou torcer pra Eu vou torcer Argentina. porque é uma colônia contra o colonizador, só por isso, entendeu? Entendi. Então eu vou torcer. A Laura é excelente. Não, eu também vou na Argentina. Também, né, gente? Tá Eu bom. vou só por causa disso. E adorei, as Malvinas são argentinas no final. Legal, né? Aquilo foi lindo, cara. Já redimiu um pouco. A Gela Olha, já eu tinha aqui, até tirado o desculpa, microfone. Eu desculpa. que fui errada e te pedi, você já estava indo embora. Pessoal, beijo pra vocês de novo. Vou ficando por aqui então. Cadê? Quem tá comigo até agora? Damiana do Nascimento, a Espanha, Damiana. A Damiana já tinha dito ontem, inclusive, com bandeirinha e tudo mais, né? Aí, Davi Bittencourt tá por aqui, beijo. A Laura Pimenta sempre por aqui. Falou a minha xará favorita, volta amanhã, é isso. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News, segunda edição com o do Ernesto por aqui. Te convido a acompanhar e eu volto amanhã às 10h30. Beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau.